Muito bem, no nosso lançamento de receita, nós vamos ter 3 páginas, tá? Aqui na conta de receita nós temos a list e temos a page, né? No lançamento de receita vai ser assim, ó. Deixa eu adicionar aqui uma nova página. Então vai ser o lançamento receita filter page. Primeiro é a página que eu quero filtrar os dados, tá? Vou adicionar. Daí eu vou ter a página lançamento receita list page do filter. Eu vou para list e finalmente da list nós chegamos naquela página que é a page, né? A página onde nós alteramos, excluímos, salvamos, né, o que foi alterado, enfim, a página de edição, tá? Então tudo começa com a filter, ok? Da filter vamos para a list, da list vamos para a page, tá? Legal, eu já posso vir aqui na minha road page e já posso descomentar aqui o lançamento de receita. Vamos descomentar aqui. Pronto, perfeito. Veja que ele já chama a filter page. Ok. Abramos então a filter page. Como sempre, ele vem aqui com content. E esse content ele vem com o welcome summary forms, né? E aqui nós vamos alterar este conteúdo, tá? O que, que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar aqui um stack layout. Dentro desse stack layout, ó, nós temos uma série de outros controles, tá? Primeiramente, eu vou trabalhar com os recursos do stack layout, tá? Na verdade, com os recursos dessa página, tá? Então, eu começo com o stack layout.resources. Aqui tem um pequeno exercício que é para você estudar uma maneira de aplicar esse recurso em toda a aplicação, tá? Porque eu vou alterar esses recursos apenas nessa página, mas eu vou precisar desses mesmos recursos em outras páginas. E você vai ver que eu vou copiar esse código aqui, eu vou usar ele várias vezes em algumas páginas, tá? Então você vai estudar uma maneira de utilizar esse recurso para toda a aplicação, é um exercício, tá bom? Muito bem, eu chamo aqui o Resource Dictionary, um dicionário de recursos. Daí eu digo, ó, para o Data Picker, eu vou utilizar o seguinte estilo, tá? O formato da data, né, vai ser esse aqui, mês e ano, né? Mês, barrinha ano, tá? A opção de vertical vai ser centralizada, tá? E a opção do horizontal vai ser Fill and Expand, tá? Então sempre que eu colocar um Data Picker nessa página, o Data Picker automaticamente vai pegar esse estilo aqui, tá bom? Daí eu venho para o estilo do botão, né? Eu chamo esse estilo do botão de Button Style, tá? Background vai ter essa cor, o texto vai ser branco, daí eu venho aqui para a fonte, tá? Vai ser aí no telefone 13, num tablet 16. O with request vai ser no telefone 250, num tablet 320. Height request vai ser no telefone 40, num tablet 50. A opções de horizontal vai ser centralizado. E a borda, né, nós temos aqui no fone 15, no tablet 25, tá? Então temos aqui alguns estilos para trabalhar com o botão, para trabalhar com o Date Picker, tá? Termino então aqui fechando a tag de recursos, dicionário de recursos, fechando a tag de recursos do Stack Layout. Perfeito. Venho então agora com o Stack Layout, agora sim a parte visual, que ele eram os seus estilos, né? Não tem nenhum controle aqui sendo colocado na página, só estou trabalhando com os estilos dos controles, tá? E esses estilos vão ser aplicados nos controles que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Ok, então vou trabalhar agora com o Stack Layout, no caso uma grid. Eu vou ter aqui uma grid com um label, tá? Dentro desse label eu vou ter um texto, conta,
tamanho da fonte larga, atributos da fonte negrito, texto da fonte default. Aí eu vou ter um frame, esse frame, a cor da linha de fora dele é preta, tá? Dentro desse frame eu vou ter um picker. O nome dele é lista conta receita e ele vem com o título selecione a conta. Você lembra dessa telinha da demonstração que nós exibimos, como é que ela aparece quando você chama o lançamento de conta de receita, tá? Daí vem com outro stack layout, né? De novo aí com uma grid, tá? A opção para vertical vai ser Start, a opção para horizontal vai ser Center. Dentro desse stack layout eu vou ter um label, que é o label do mês e do ano, tá? E vai aparecer Bold, tá? E logo depois do stack layout eu tenho de novo um frame. Esse frame, a linha dele é preta. E dentro desse frame agora eu tenho um Date Picker, tá? Que é aqui que o usuário vai selecionar a data, né? Muito bem, então veja, o usuário vai selecionar a conta, tá? Ele seleciona a conta aqui em cima, né? E ele seleciona a data aqui embaixo. Selecionar a conta não tem nenhum método disponível aqui para ele selecionar a conta. Nenhum método vai ser disparado, né? Já quando ele selecionar a data, tem um método que é disparado aqui, que é o onDateSelected. E, finalmente, né, lá embaixo, nós temos um botão, o botão filtrar. Daí eu aplico o estilo nesse botão, olha, que é o button style. E ele também tem um método, tá, que é o método onFiltrarClicked. Ok, então nós já temos aqui a nossa parte visual, né, os estilos que nós aplicamos aos nossos componentes. Daí eu vou ter aqui um label conta. Do lado do label conta eu tenho um picker para o usuário selecionar a conta que ele deseja. Daí eu tenho um outro label, que é o label mês ano. Daí eu tenho um date picker, né? E esse date picker ele vai ser exibido apenas o mês e o ano, né? Esse estilo aqui vai ser aplicado nele, ó. Só o mês e o ano, tá? Vai ser mostrado para o usuário. Embora no momento que ele for selecionar apareça o calendário, né, com os dias e tudo mais, mas quando ele selecionar, para o usuário vai aparecer apenas o mês e o ano, porque eu quero filtrar por mês e ano aqui, tá? Muito bem, esse então é a nossa parte visual, nosso arquivo XAML, e agora nós vamos aqui para a implementação, o código em C#. Eu vou começar com a declaração de duas variáveis. A primeira variável é pública e é a variável filtro, tá? Na verdade, vou declarar essas variáveis aqui, né? Isso, muito bem. Então, eu tenho uma variável filtro, um string, né? Eu vou montar o meu filtro de acordo com o que o usuário selecionar no picker conta e no date picker para o filtro do mês ano, né? E eu vou ter uma lista, né? Uma iList, lista conta receita, tá? Deixa eu fazer as vontades dele aqui, adicionar o system.collections. Ok, vamos apenas remover e classificar os usos, perfeito. E a partir daqui eu posso começar a colocar os meus métodos. Aí está. Então vamos lá. Quais são os métodos que eu tenho aqui? Você lembra que eu tenho um método lá na parte visual, que é o onDateSelected. Aqui, ó. Quando o usuário selecionar a data, né? O que acontece nesse momento aí? Acontece que eu tenho aqui, ó, tá? Ele vai apenas imprimir aqui no debug, no console, né, do Visual Studio, a data que foi selecionada. Só isso mesmo, tá? Então apenas para o desenvolvedor isso daqui, só para você ver. Você pode até remover isso aí depois. Eu tenho aquele método onShow, né, quando a página é exibida. O que é que ele faz? Ele verifica se essa lista aqui, ó, ela é nula. Essa lista conta receita. Se ela for nula, o que é que ele faz? Ele pega as listas de conta receita que existem e joga nela, tá? Porque nesse momento eu quero
deixar a opção para o usuário selecionar uma conta de receita para filtrar os lançamentos por aquela conta, né? Eu tenho uma conta de receita e eu tenho um lançamento de receita. Mas pode ser que ele queira pesquisar em determinado mês quais foram as receitas da conta salário, quais foram as receitas da conta aluguel, ok? Para isso, eu preciso exibir para ele uma lista de receita, uma lista de contas, né? Que nós já cadastramos previamente aqui em conta receita. O que ele faz então? Ele pega essa lista, para cada conta receita, e aí nós vamos adicionar o model, para cada conta receita que tiver em lista, ele vai adicionar em lista conta receita, tá? Quem é essa lista conta receita aqui? Ó, veja que eu estou trabalhando com uma lista conta receita com L maiúsculo, que é essa iList aqui, tá? Eu pego essa lista de contas e receitas e vou jogando dentro de uma lista contra receita com L minúsculo. Vamos ver se existe alguma coisa parecida aqui. Tá aqui, ó, tá? É o meu picker. Dentro do meu picker, o nome dele é lista conta receita, tá? Então eu vou jogando todas as contas de receita aqui dentro, que é para o meu usuário, quando clicar nesse picker, quando ele selecionar esse picker, aparecer para ele a lista de contas de receita e ele poder selecionar uma delas, tá? Muito bem. Retornando aqui então, eu exibo no console o código descrição, porque eu vou adicionando o código descrição, né? Ou seja, vai colocar o código, um pipe e a descrição da conta, tá? E aqui eu coloquei o remove para produção, só para você ficar, né, no lugar de debugar, ficar vendo no console a impressão disso daí, tá? Legal. Isso é o que acontece então, assim que a página é exibida, né? Daí eu tenho o método onFiltrarClicked, que é este método aqui, ó. Aqui, onFiltrarClicked, quando o usuário selecionar o botão filtrar, né? Primeira coisa que eu faço é configurar o filtro. Filtro é igual a mês-ano, mês-ano igual a o mês, ano, data picker, .date, .toString, daí a gente faz aí o formato para YYYY, né? Ou seja, mês e ano, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Se a lista de conta receita, se o índice que está selecionado nessa lista conta receita, que é esse picker aqui, ó, esse aqui, né? Então, se o índice for maior ou igual a zero, ou seja, se o usuário selecionou uma conta de receita para filtrar por ela, então eu adiciono ao filtro, filtro igual a filtro, o filtro já é isso aqui, né? Mês, ano, alguma coisa, tá? Eu adiciono ao filtro a seguinte string, and código igual a lista conta receita, ponto itens, pego o índice dele e pego apenas os 4 primeiros itens, né? Porque nessa lista ela vai estar assim, ó, para você entender melhor. Ok? Só que ela aparece vazia no começo, né? Sem nada. Ó, eu seto o índice dela para -1, tá? Então eu vou ter nada selecionado. Se o usuário selecionar alguma conta de receita para filtrar por ela, digamos que ele selecionou essa daqui, 1002 aluguéis. O que é que eu vou colocar no filtro? Meu filtro vai ser o mês ano que ele selecionou, mais e código igual a apenas os 4 primeiros dígitos. Então ele vai pegar só isso aqui, ó, para colocar no filtro, né? Porque eu preciso filtrar pelo código da conta, tá? Apenas o código da conta é que é armazenado no meu lançamento de receita, tá bom? Muito bem, deixa eu tirar isso aqui então. Pronto. O que mais? Daí ele faz o seguinte, ó. Ele vai chamar a página lançamento receita list page. Agora eu vou passar para a navegação. Vou navegar para a página lançamento receita list page e eu passo para ela dois parâmetros, o meu filtro e o meu mês ano, tá? Ele está reclamando aqui, por quê? Porque na minha página lançamento receita list page eu ainda não alterei ela. Ela existe já, né? Mas eu ainda não alterei o construtor dela. Vou ter que alterar o construtor dela para ela receber o filtro e o mês ano que eu vou passar a partir aqui da página de filtro, tá bom?
Vamos então abri-la. Lançamento receita list page. Vou substituir essa parte de baixo aqui pelo seguinte código, né? Eu vou ter uma toolbar. Nessa toolbar, de novo, eu vou ter um botão mais para eu adicionar o item, né? Mesmo esquema que nós fizemos nas páginas de conta receita list page e conta despesa list page, tá? Daí eu vou ter um frame. Nesse frame eu vou ter um label título. Esse label título eu vou configurá-lo de acordo com algum critério, né? Eu vou configurar esse label título no meu código C Sharp, tá? Daí eu venho com uma list view. O nome dessa list view é list view. Ela tem um método vinculado a ela, que é o onListItemSelected. Então, quando eu selecionar um item, vai acontecer alguma coisa, bem parecido com o que aconteceu lá no conta receita e no conta despesa, né? O usuário ele vai para uma terceira página, nesse caso aqui uma terceira página, para daí alterar o item, excluir o item, cancelar no caso, ou salvar as informações que ele alterou. Na parte de baixo dessa list view, eu vou ter três labels, tá? O primeiro label é o total a receber, o segundo label é o total recebido e o terceiro label é o total geral. Legal? Muito bem. Continuemos então. No corpo dessa list view, né, que eu tenho aqui o footer, que é o rodapé, e aqui eu tenho o corpo dela, esse data template, view cell, essa parte aqui é a parte do meio, a parte do corpo da list view, tá? Então eu configuro ela aí com orientação horizontal, né? Start and expand, ou seja, vai do left até o final, ela vai expandir a lista. E aqui eu coloco alguns labels para aparecerem para o usuário, né? Coloco o label com o histórico, vinculado ao histórico, um label vinculado à data de receita, e aqui eu formato essa data, um label vinculado ao mês-ano, um label vinculado à descrição da situação, e por fim um label vinculado ao valor, e aqui eu formato esse valor, tá? E aqui tem uma coisa interessante, né? A cor desse valor vai estar vinculada à cor do valor, né? O que é essa cor do valor aqui? Se você lembrar, dentro do nosso lançamento receita, aqui ó, nós temos um cor valor, tá? Se a situação for zero, vai ser blue. Se a situação for diferente de zero, vai ser green, né? Que é o recebido ou o a receber, tá? Então eu uso isso daí nesse momento aqui, ó. Então eu configuro a cor de acordo com a situação, tá? Perfeito. Essa aqui então a minha parte visual. Vamos então para o nosso código C Sharp que está por trás de lançamento receita list page. Vamos começar com 4 variáveis aqui, mais do que 4, né? Porque tenho mais algumas variáveis aqui. Deixa eu ajudar logo ele aqui a encontrar o iList lá dentro de collections. Vamos remover e classificar os usos. Pronto, então eu vou ter uma variável filtro e uma variável mês-ano. Será que se eu colocar essas variáveis aqui, a minha página lançamento receita filter page já vai deixar de reclamar? Vamos ver. Já deixou, tá? Então quando eu instancio o lançamento receita list page, observe que eu não estou passando nada aqui para o construtor dela, tá certo? Neste momento eu pego as variáveis que são públicas e já passo os valores para essas variáveis, tá? Então o filtro que está aqui dentro, ó, o filtro de filter page, eu atribuo ao filtro de receita de list page, né? Que nesse caso aqui é uma variável pública, tá? Se eu por um acaso vier aqui e colocar private, olha aí ele já vai reclamar. Aí ele diz, olha, é inacessível, não consigo, por causa do seu nível de proteção. Tá? Até existe essa variável lá, você só cometeu um pequeno engano, né? Você fez a variável, você criou a variável, mas eu não consigo acessá-la. Tudo bem. Então, vou deixar ela pública e aí você consegue acessá-la, tá? Perfeito.
Depois que eu criei as minhas variáveis, não precisa alterar o meu construtor. O que é que eu faço então? Vou implementar os meus métodos, né? Nos meus métodos, eu vou fazer o seguinte, olha. No método onShow, eu vou setar o label título para mês ano, que eu recebi lá da página de filtro. Tá? Daí eu vou carregar em item source de list view, os dados de lançamento receita, agora com o filtro. Tá? E vou aplicar o filtro que eu recebi aqui. Ó. Tá bom? Então, ele vai atrás do mês ano que o usuário selecionou, pega a lista de dados de lançamento receita daquele mês ano e joga dentro da list view. Tá? Essa list view, se você lembra bem, ela está bem aqui. Ó. Tá aqui ela. List view, o nome dela é list view. Né? Então tá aí. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu comentei esse código aqui embaixo porque aqui ele carrega todo mundo, sem o filtro. Se você quiser fazer um teste, né? Deixei comentado aqui só para questão de testes mesmo. Tá? Depois você pode remover isso daí. Daí vem um exercício aqui para você estudar uma maneira de pegar esses totais sem a necessidade dessa nova lista e desse laço. Né? Então vamos lá. Eu recebi aqui ó, os dados em list view, que é uma list view visual, né? Que é aquela list view que está no meu XAML. Tá? No entanto, eu crio uma outra lista, é uma lista totais lançamento, ela está aqui. Ó, tá? Daí eu chamo de novo os dados get item async filter, passando o filtro, e recebo esses dados nessa lista. Né? Veja que eu chamo esse cara duas vezes. Olha, eu chamo ele aqui, carreguei a lista, chamo ele aqui para agora fazer um cálculo em cima dele. Tá? Deixa eu adicionar um model aqui para ele parar de reclamar. Pronto. Então, para cada lançamento de receita dentro dessa lista que eu tenho aqui, eu vou verificar qual é a situação. Se a situação for 0, eu coloco o valor dentro de total recebido. Tá? Vou incrementando o total recebido. Se a situação for 1, eu vou colocando o valor dentro de total a receber. Tá? E no final, eu vou incrementando o total. Tanto com o valor a receber, quanto com o valor recebido. Né? No finalzinho aqui, ó, depois que eu sair desse laço, eu atribuo o total recebido ao meu label recebido, o total a receber ao meu label a receber e o total ao meu label total. Onde é que estão esses labels? Lembrando, esses labels estão aqui, ó, tá? No meu footer, tá? Lá embaixo da minha lista, tá bom? No rodapé da minha lista. Continuando então, eu tenho um método para adicionar. No método adicionar, eu vou chamar a página lançamento receita page, é a terceira página desse ciclo aqui. Eu começo com filtro, vou para a lista, termino na page, tá? Legal. E pronto, aí eu adiciono lá o bind context, né? Digo para ele, ó, você vai usar o lançamento de receita, tá? E a data da receita é a data de hoje. E se o cara ele selecionar um item, né? O que é que eu faço então? Eu também navego para o lançamento de receita page, tá? E aí eu digo, ó, o teu contexto aí é o lançamento de receita que foi selecionado pelo usuário. Legal? Então pronto, falta agora nós fazermos o último passo, né? Que é implementar a nossa lançamento receita page. Comecemos então com a parte visual dessa página aqui. Aí está. Eu vou trabalhar com ScrewView, tá? Vou alterar aqui primeiramente os recursos, aí vem de novo aquele exercício para você estudar uma maneira de aplicar esses recursos para toda a aplicação, né? Então tá aqui eu novamente colocando os estilos nos botões, né? Aquilo lá que a gente já viu, background, text color, a largura, a altura, a opção do horizontal, tá? Então é aquele mesmo estilo do botão que eu usei anteriormente. Muito bem. Quando eu termino de aplicar os estilos, eu começo a colocar os controles dentro da minha visão, dentro da minha tela, né, da minha página. Eu começo com um label, esse label tem conta, tá? E aí eu tenho um picker, tá? Daí o usuário ele pode selecionar a conta num picker aqui, tá? Daí eu tenho um outro label, data de receita, e eu vou ter um date picker que vai estar vinculado ao data receita, né? A propriedade data receita do meu lançamento receita. Tem um histórico, um label, tem um editor. Esse editor está vinculado ao
histórico. Tenho um label, valor, daí eu tenho uma entrada que está vinculado ao valor, tá? E o teclado vai mudar para numérico, nesse caso aqui. Daí eu tenho um label situação, esse label situação está vinculado a um picker, e esse picker ele vai ter duas opções, recebido e a receber. No final eu tenho três botões, né? O botão salvar, o botão excluir e o botão cancelar. Muito bem. Vamos então para o nosso código C# por trás dessa página aqui. Vamos começar com uma variável que vai ser uma lista de contas de receita, né, porque eu tenho outro picker aqui de novo para o usuário selecionar a conta de receita, para alterar a conta ou para inserir uma nova conta, né? Muito bem. Eu tenho o meu construtor, que não foi alterado. Né? Perceba que lá no conta receita e no conta despesa, naquela tela, né, eu recebo aqui um parâmetro para aparecer ou não o botão excluir. Né? Para o botão excluir vai aparecer ou não, dependendo do que o usuário está fazendo. Eu não estou fazendo esse controle aqui no lançamento de conta de receita. Vamos ver o que vai acontecer. Né? E aqui vem os meus métodos, tá? Primeiramente o método onAppearing, que é o método onShow da página. Vou colocar logo o model aqui. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai verificar se essa lista conta receita aqui é nula. Se ela for nula, ele vai pegar todas as contas de receita e para cada conta de receita ele vai adicionar no meu picker. Só para dar a opção para o usuário selecionar a conta de receita, né? Caso ele queira alterar ou inserir uma nova, tá? Ok, veja o comentário que nós temos aqui. Ó. Aqui faremos uma consulta para pegar o conteúdo do campo código descrição, que foi previamente armazenado no banco de dados. Nesse momento, temos apenas o código e dessa maneira não tem como selecionarmos o valor do picker apenas com essa informação. Utilize o link seguinte para saber como usar a versão mais recente do Xamarin Forms, utilizando a propriedade item source e os bindings. Tente implementar dessa outra maneira, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o lançamento receita, né? Vou vincular aí um bind context, tá? Daí, se o código for nulo, se o código do lançamento receita for nulo, o que é que eu faço? Eu chamo o get item por código, tá? Daí eu passo o código do lançamento de receita e depois eu atribuo um índice para ele, né? Índice que será selecionado de acordo com o código de descrição, eu pego o index of dele e coloco no índice que será selecionado, tá? E aí o select index do lista conta receita eu aponto para esse índice que será selecionado, tá? Então eu estou apenas colocando os códigos, né, dentro do meu lista conta receita. Né, se você vier aqui, ó, lançamento receita page, eu tenho um lista conta receita que é um picker, tá? Só que o que é que eu coloco nesse picker aqui? Eu coloco nesse picker o código de descrição, né? Então o que é que vai ter nesse picker aí? Vai ter assim, ó, 10.01 salário, 10.02 aluguéis, tá? Daí quando o usuário selecionar salário, né, como é que ele vai fazer o bind automaticamente para pegar o 10.01? Não tem como. Nessa versão que eu estou usando aqui não tem como, tá? Tem uma outra forma de fazer que é usando a dica que tem aqui, ó, que é o exercício para você, tá? O que é que eu faço então? Eu vou no banco, eu pego apenas esse código aqui, daí eu atribuo esse código à minha lista, tá? E coloco um índice para ele, que é para quando o usuário ele selecionar o item, eu sei qual é o índice, de acordo com esse índice eu sei qual é o código, tá? É isso que está acontecendo nesse código aqui, tá bom? Para você compreender melhor o que está acontecendo aqui, põe um breakpoint e debug, tá? Utilize o debug aí para entender o que está acontecendo de fato aqui, se ficou confuso para você, ok? Mas é simples, né? Eu tenho o código de descrição junto. Quando o usuário seleciona o código de descrição, não tem como eu vincular isso daí, porque no meu lançamento de receita eu armazeno apenas o código, né? Mas se eu mostrar só esse código para o usuário, ele vai ficar confuso. O que é o 10.01? O que é o 10.02? Eu tenho que mostrar o código e a descrição. No entanto, aqui no sistema, na hora de selecionar, eu preciso saber apenas o código e não o código e a descrição juntos, tá?
por isso eu tive que fazer esse esquema aqui. Mas você pode, depois que entender o que está acontecendo aqui, né, você pode pesquisar dessa outra forma aqui, tá, para eu carregar os dados diretamente utilizando esses carinhas que eu mencionei aqui, tá certo? E aí vai ficar tudo mais visual, vai ser mais fácil de fazer. Pronto. Eu tenho agora para o meu método onSave. No método onSave eu pego o contexto, né? Daí eu atribuo a data da receita dentro de mês ano, né? Passando aqui para esse formato mm/yyyy, que é o formato mês/ano. Pego o meu código, agora sim eu pego apenas os 4 primeiros dígitos do código de descrição que foi selecionado pelo usuário, jogo em código do lançamento receita e chamo o método saveItemAsync, né? Passando o lançamento contra receita como parâmetro aí, tá? O navigation pop async é apenas para ele fechar essa página e voltar para a página anterior. Ok? Delete. Pego o contexto, chamo o método delete passando o lançamento receita e fecho a página. Método cancel, apenas fecho a página. E aqui eu tenho apenas um códigozinho quando o usuário ele selecionar alguma coisa no picker, tá? Que eu estava apenas exibindo aqui qual foi o índice que eu selecionava, né? Você pode descomentar isso aqui, apenas para verificar como é que as coisas funcionam. Depois você pode remover ou nem utilizar isso aí quando você fizer o seu sistema, tá? Então é isso. Fizemos as nossas 3 páginas. Começamos com a página do filtro. Da página do filtro nós navegamos para a página da lista. Da página da lista nós navegamos para a página de edição, tá? Da página de edição nós voltamos para a página da lista, que pode voltar para a página do filtro. Essa é a navegação aqui no nosso lançamento de receita. Na próxima videoaula nós faremos os devidos testes.